Eu amo mitos, lendas urbanas, histórias paranormais, crônicas dos mistérios inexplicáveis e fenômenos. Quando criança, eu procurava insanamente por livros e artigos sobre o tema, não importa o quão vagamente relacionados eles eram. 20 anos depois, eu ainda desfrutava do prazer de se aprofundar nas histórias do desconhecido. A diferença é que há 20 anos eu não tinha acesso à internet. E hoje eu literalmente tenho um mundo cheio de mitos, lendas e histórias na ponta dos dedos. E assim, muitas vezes eu reservo partes do meu dia para me dedicar a absorver tanta informação quanto eu posso. Sempre estive intrigado com o desconhecido. Sempre significou que o mundo há coisas a serem descobertas e mistérios a serem resolvidos. Foi durante uma de minhas farras na busca do mistério que eu acabei conhecendo a história do Homem de Chapéu, uma pessoa sombra. Me deparei com a lenda das pessoas sombra completamente por acidente, clicando através de links aleatórios no Wikipedia. Mas foi o artigo relacionado sobre o Homem com Chapéu que despertou muito meu interesse. Ele me fez lembrar de uma memória oculta e profunda da minha mente. O que eu direi a seguir são fragmentos das minhas lembranças relacionadas ao Homem com Chapéu. Não me lembro quantos anos eu tinha, acho que era cerca de 4 ou 5 anos. Creio que era muito tarde da noite. Os meus pais tinham ido dormir e a casa estava completamente escura. A única fonte de luz era a lua, que iluminava meu quarto através das finas cortinas situadas nas janelas. Eu estava deitado na cama de beliche que meu pai tinha feito para nós. A cama de baixo era ocupada pela minha irmã mais nova, que estava dormindo profundamente por horas. Era quase Natal e eu ainda estava deitado acordado, imaginando as complexidades do mundo. Algo que se tornou hábito depois de longos anos. Quando eu estava olhando para o teto, surgiu em meus pensamentos um sentimento se espalhando pelo meu corpo. Um calafrio desceu a minha espinha. Se eu estivesse quase dormindo, estaria completamente acordado após essa sensação. Prendi a respiração, me esforçando para tentar ouvir o que poderia ter me colocado contra a parede em tão pouco tempo. Eu não ouvi nada, a não ser a respiração profunda, rítmica da minha irmã na cama de baixo. Soltei o ar, eu não aguentava mais ficar sem respirar. Depois de mais alguns minutos parado, eu decidi rolar para o lado, para que eu pudesse ver a fresta da porta do quarto, que estava meio aberta, dando assim uma visão para o corredor. Ninguém veio me chamar a atenção por ainda estar acordado, e isso é bom. Quando completei a minha manobra especialista, ouvi um barulho no corredor. Soou como passos, o que foi um alívio. Era apenas o meu pai olhando alguma coisa na casa, eu pensei. Mas com os passos se aproximando da porta do meu quarto, uma onda de mal-estar tomou conta de mim novamente. Meu pai sempre foi muito cuidadoso sobre ser o mais silencioso possível ao caminhar no corredor depois de apagar as luzes, de modo que não acordasse ninguém. Mas o autor não parecia se importar com nada disso. Eu estava curioso. Uma figura emergiu do corredor e parou na porta do meu quarto. Mais uma vez eu prendi a respiração, tentando estar o mais imóvel possível. A figura estava na porta, respirando bem alto. Era definitivamente um homem, a julgar pelo som da respiração. Outra vez me acalmei pensando que era o meu pai. Comecei a respirar novamente e fechei os olhos, fingindo estar dormindo para acabar não levando uma bronca. Mas o som da respiração ficou na porta. Ficou lá por um bom tempo. Abri os olhos novamente e me deparei aquela imagem
daquela figura na minha frente. Meu sangue gelou na hora. Meu pai não tem esse costume de ficar parado nas portas sem motivo. Além disso, meu pai estava longe de ser tão alto quanto aquela coisa na porta. E também ele nem usa ou nunca usou um chapéu de abas largas. Eu fiquei tão imóvel quanto eu pude, esperando que a figura não percebesse que eu estava acordado. Com esse monólogo correndo pela minha mente, eu me lembrei da letra da música de Natal. Ele te vê quando está dormindo. Ele sabe quando você está acordado. Eu sorri para mim mesmo. A figura na porta era o Papai Noel e estava me esperando dormir, é claro. Fazia todo sentido, né? Estava tão perto do Natal. Fechei os olhos mais uma vez, pronto para cair no sono. Só que mais uma vez, eu tive esse sentimento de desconforto. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram mais uma vez. Algo não estava certo. O Papai Noel não usa chapéu de abas largas. Além disso, eu tinha bastante certeza que ele nunca foi descrito como alto e de ombros largos. A figura definitivamente não parecia muito Papai Noel. Os meus olhos se abriram novamente e eu precisava saber o que estava de pé na porta. Mesmo com a filtragem da luz através das cortinas, eu não podia ver detalhes da figura. Meus olhos se adaptaram muito bem à escuridão e mesmo assim eu não enxergava a figura com exatidão. Lembrava uma sombra. Só que o que me fazia acreditar que não era uma sombra era a respiração pesada que acompanhava a figura. A sombra deu uma última respiração profunda e recuou da porta, parecendo derreter no nada. Na cidade, um monte de crianças provavelmente teria chamado seus pais ou, pelo menos, teria jogado o cobertor sobre a cabeça. Eu não fiz isso. Em vez disso, eu continuei lá, ponderando o meu novo mistério da noite. Natal? Esquecido. Até que eu acabei adormecendo. Me lembro de perguntar aos meus pais no dia seguinte se um deles teria passado algum tempo olhando a minha irmã e eu na noite anterior. Que eles me garantiram, cada vez que eu perguntava isso a eles, que não havia sequer passado perto do meu quarto na noite anterior. Eu acho que, depois de um tempo, eu meio que dei de ombros. Isso não aconteceu de novo e eu acabei não dando mais tanta importância. De vez em quando, essa memória me vem à mente, especialmente durante as minhas viagens na imaginação durante a noite. No entanto, com o tempo eu acabei pensando cada vez menos sobre isso, até que eu vi a foto acompanhada no artigo do Wikipedia sobre o homem com chapéu. Mas no dia, eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Se era um dos meus pais com sonambulismo, alguém que não era da casa, se era um ser sobrenatural ou não. Mas a imagem do homem do chapéu é quase exatamente o que eu vi na minha porta.